começa assim, ó, de mansinho, chegando, aí depois eu dou aquela facadinha assim. Ô, Messias, e como é que tu vai vencer a tua descalculia desse jeito, com tchau matemática? Quem já viu um negócio desse? Bora lá, pessoal. Então, como eu falei, né, inicialmente, hoje é bem tranquilo, o primeiro momento é bem tranquilo, tendo em vista que coloquei os descritores iniciais, que são comuns para turmas de primeiro, segundo e terceiro ano. Então, não sei se vocês já perceberam, mas durante toda a vida escolar de vocês, muitos conteúdos se vão e voltam, né? E você faz, poxa, parece que eu já aprendi isso, mas sempre vem uma coisinha a mais para vocês. Então, esses dois temas iniciais, eles são comuns às 3 séries do ensino médio. Eles são cobrados no Enem, eles são cobrados no SAEP, que é uma prova mais destinada aos terceiros anos, e também no SSA. O primeiro tema ele é mais frequente de SSA 1 e o segundo tema ele é mais frequente de SSA 2. Com relação ao SSA 3, ele aparece como aplicação de conteúdos. Eu até costumo brincar com os meninos do terceiro que às vezes a gente usa tanto assunto para responder uma única questão. Mas, como eu falei, é um currículo em espiral e o conteúdo sempre fica nessa, indo e voltando. Então, nessa apostila, a gente tem esses descritores aí. Matemática dividido em 34 descritores. Então, são bastante descritores. E hoje a gente vai trabalhar com o descritor 1 e 3. Eu tentei abordar um pouco de todas as áreas da matemática, né? A matemática era dividida essencialmente em geometria, grandezas e medidas, números e operações, álgebras e funções, e é dividida em estatística, probabilidade e combinatória, que essa é a parte que eu mais amo. Mas hoje a gente começa um pouquinho com geometria. São questões bem iniciais, que eu até estava conversando com a estudante, que eu até falei o seguinte, são questões tão fáceis, mas que se a gente não prestar atenção, a gente acaba caindo numa casquinha de banana, né? E quem já me conhece sabe que eu sempre digo o seguinte, quando a gente lida com uma prova de matemática, principalmente no Enem, tem 45 questões lá, é cansativo pra caramba. Confesso que eu nunca respondi as 45 questões no tempo que foi determinado. Nunca. Quando eu digo nunca, é até hoje em dia. Porque eu pego as provas, eu não estou fazendo mais o Enem, mas eu pego as provas, separo o tempo que o aluno realmente tem lá, divido o tempo em duas partes, que é para a área de ciências da natureza e matemática. E no tempo de matemática, eu tento resolver as 45 questões e eu não consigo fechar as 45 questões. E qual é a dica que eu dou? Sempre procurem as questões mais fáceis, porque são com as questões fáceis que a nota de vocês crescem. Então, se você acerta a questão difícil, questão mediana e erra a questão fácil, o sistema do Enem, que é o TRI, Teoria de Resposta ao Item, entende que você chutou, porque não tem condições do aluno acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil. Então, sempre foquem nas fáceis. Procure essas questões. Leu a questão, não faz nem ideia de que conteúdo é esse, ou faz ideia do conteúdo, mas sabe que vai dar muito trabalho, fuja, deixe para o final. Ano passado, a gente teve um caso de 21 acertos e nota 800. Então, observe que 21 acertos não chega a 50% das questões, está bem próximo, né? Mas não é exatamente 50%. Então, com menos de 50%, a pessoa tirou 800, ou seja, mais do que a metade, assim, considerando de 0 a 10, né? Lembrando também que em matemática e nas outras áreas de conhecimento, com exceção da redação, nota do Enem não vai de 0 a 1000. Nota do Enem tem sempre uma escala e o zero é por volta de 350. Então, se você tirar uma nota 350, fique preocupado, comece a estudar, porque 350 é praticamente não acertar nada, certo? E o 1000, ele não existe. Às vezes fica 900 e alguma coisa, às vezes fica 1000 e alguma coisa, porque o 0 não é 0 e o 10 não é 10, certo? Então, dica do dia,
procurar questões fáceis. Então, por isso que eu começo com esse tipo de questão. Para a nossa primeira questão, né, talvez ela não devesse ser a primeira questão, mas por uma organização na apostila ela acabou sendo. Ela diz o seguinte: um artista plástico fez um painel formado de 6 retângulos. Então, o que é caracterizado figuras retangulares? Alguém sabe? Falo em retângulo, penso em uma figura que possui. Pode abrir o microfone e falar sem medo nenhum de errar. Estou aqui para ajudar todo mundo. Uma figura retangular ela é composta por Pelo ângulo em 90 graus. ângulos internos de 90 É graus. um quadrilátero que tem 2 lados iguais e 2 lados diferentes. Pode ser considerado, como a Alan Bem também abstrato. falou, 2 lados iguais, 2 diferentes, ângulos internos formando 90 graus. Mais alguma característica? No momento que fica igual, né, a gente tem o quadrado, né? Então, a gente tem aí retângulo. Tentar fazer um retângulo aqui lindo e maravilhoso para vocês. Deixa eu desativar aqui, porque eu nunca vi uma pessoa para receber tanta mensagem. Então, vou fazer aqui uma representação, né? Sempre desenhe, tá, minha gente? Rabisquem mesmo. Não tenham medo de desenhar, porque é horrível quando a questão ela não traz pra gente um desenhozinho, né? Eu, pelo menos, não gosto. Então, o artista fez um painel formado de 6 retângulos. Então, ele tem lá 6 retângulos. Mas eu não vou fazer todos. Vou só fazer 2 aqui. Pronto. Ele tem lá 6 retângulos. Um deles mede 8 por 12 centímetros. Então, o maior lado é 12. E o menor lado, 8. Deixa eu conectar aqui de novo, que é minha canetinha. Pronto. E o menor lado tem 8 centímetros. Então, comprimento 12, largura 8. Ou como vocês chamam, base 12, altura 8. Apenas um dos outros 5 é uma ampliação desse, sendo a razão de semelhança 3. Então, eu vou pegar essa figura aqui e vou ampliar ela. Então, vou fazer ela um pouco maior. Finge que está tudo lindo, perfeito e maravilhoso. Pronto. Imagine que eu peguei esse retângulo aqui, que tem 12 por 8 centímetros, e fiz uma ampliação. E essa ampliação ela foi feita numa razão de semelhança de 3. Ou seja, se eu peguei esse menor aqui e ampliei ele, quer dizer que aumentou. E se a razão de semelhança é 3, então quer dizer que esse novo retângulo ele vai ficar 3 vezes maior, certo? Entre as seguintes medidas, as que correspondem às desse retângulo são... E aí vocês, em sua maioria, disseram aí que letra C. Por que C? Tinha lá 12 por 8, 8 por 12. Foi dito que a razão de semelhança é 3. E aí vocês me disseram que seria 24 por 36. Então, esse lado aqui, 24, que é o menor, e aqui 36. Os lados, eles são multiplicados por 3. Exatamente, ó. Eles são semelhantes com relação aos ângulos, todos os ângulos internos são iguais. Então, isso já é uma condição de semelhança. Então, se é retângulo o primeiro, é retângulo o segundo. Então,
ângulos internos de 90, e agora os lados precisam ser proporcionais. Então, como Kailane disse aqui, os lados são multiplicados por 3. Então, aqui eu tenho 1 vezes 3, 12 vezes 3, 36, e aqui 8 vezes 3, 24. Ou a gente também poderia olhar o seguinte, né? 36 dividido por 12, isso vai dar 3. E o 24 dividido por 8, isso também vai dar 3. E aí a gente conclui que a nossa razão de semelhança realmente é 3. Tranquilo, né? Não tinha a imagem, mas aí a gente poderia construir o retângulo. Na nossa próxima questão, também de razão de semelhança, a gente tem o seguinte: observe os triângulos desenhados abaixo. E aí eu tenho a imagem de 4 triângulos. Quais desses triângulos são semelhantes? Então, já disse a vocês que a semelhança ela pode acontecer com relação aos ângulos e quando os lados eles são proporcionais. Então, com relação aos ângulos, a gente não tem muito como saber, né? Sempre quando 3 ângulos são iguais, a gente já diz que eles são semelhantes. Agora, como eu não tenho os ângulos, eu vou ter que olhar para os lados. 1 e 2, letra A, que é 1 e 2. Por que letra A? Porque eles que são semelhantes. Porque um é o dobro do outro. Um é o dobro do outro. Então, a razão de semelhança nesse caso aqui foi 2 vezes mais, né? O segundo é uma ampliação do primeiro. Então, se eu olhar aqui ao lado 4, semelhante ao lado 4, eu tenho um lado 8 aqui, ó. Observa que as figuras estão um pouco posicionadas diferentes, mas nada nos impede de redesenhar a figura. Então, eu posso refazer aqui e deixar as duas no mesmo sentido. E aí a gente tem ó, que o maior lado da menor é 5, o maior lado da maior é 10. Então, aqui a gente tem 5. E aqui a gente tem 10. Depois, o que a gente chama de catetos, né? Não está dizendo os ângulos aqui, mas a gente observa como sendo um triângulo retângulo, né? É o famoso triângulo pitagórico, o 3, 4, 5. Então, a gente vê aqui um lado 3 e o semelhante a ele é o lado 6. Então, aqui 3. E aqui 6. E depois 4. Opa, errei. E vocês nem me dizem nada. Aqui é 3. Aqui é 6. Esse é 8. E esse é 4. Então, a gente tem aqui o triângulo 3, 4, 5 e o 6, 8, 10. Então, se eu pegar esse lado aqui, ó, e dividir por esse, 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 3, ou 10 dividido por 5, 2. 6 dividido por 3, 2. 8 dividido por 4, 2. Então, a nossa razão de semelhança é sempre 2. Dá 2. 6 dividido por 3 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. Então, a nossa constante aqui, que a gente geralmente chama de K, é 2. Então, esse aqui é a metade desse. E esse aqui é o dobro deste aqui. Então, a gente fica com 1 e 2. Alguém disse diferente? Ó, o 3 e o 4 nem dá para comparar eles, porque aqui, ó, 6 e 6. Então, se esses dois lados são iguais, todos os outros teriam que ser iguais. E não acontece isso. Se eu fosse comparar o 2 e o 3, esses dois são iguais. Então, o resto tem que ser igual. E o 1, eu ainda poderia pensar assim, ó. 5 vezes 2 dá 10.
Aí 3 vezes 2 dá 6, mais 4 vezes 2 não dá 12. E aí não poderia ser 1 e 4. Né? Eu acho que foi bem tranquila essa questão. 13ª também é no mesmo esquema. Observe os triângulos abaixo. Então, a gente tem aqui, de novo, 5 triângulos. E quais desses são semelhantes? Letra B. Vamos ver aqui letra B. Na letra B, a gente diz que o triângulo 1 é semelhante ao 2 e ao 5. Então, o 1, a gente só tem os ângulos. Então, condição de semelhança, ângulos iguais, lados proporcionais. Então, como eu tenho os ângulos aqui, eu preciso que os ângulos dos outros sejam iguais, ou que os lados sejam proporcionais. Então, olhando o 1 e o 2, a gente tem 40, 105, 135. Lembrando que soma dos ângulos internos sempre é igual a 180, não é o assunto aqui, mas vale a pena lembrar. Então, quando eu olho o triângulo 2, os três ângulos são 40, 105 e 35. Então, eles já são semelhantes pela própria natureza. Não posso dizer que são congruentes. Para ser congruentes, eles teriam que ter as mesmas medidas de lado. Lembra que congruência é igualdade, né? Seriam iguais. Então, eles já são congruentes porque os três ângulos aqui internos têm a mesma medida. Ok. E agora eu vou olhar para o 2 e o 5, como vocês disseram. E aí eu vejo que eu tenho a questão do ângulo, lado, ângulo. É essa comparação que eu vou fazer, ó, porque no 5 eu não tenho os três ângulos. Então, eu não vou poder comparar ângulo, 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 como foi o caso do 1 e do 2. Então, agora eu tenho como comparar ângulo, lado, ângulo. Geralmente o pessoal chama isso de LAL, L-A-L. Ou melhor, desculpa, LAL é lado, ângulo, lado. Ângulo, lado, ângulo, AU. Então, o ângulo é 40. O lado, observa que esse é 4 e esse é 2. Qual foi a razão aí utilizada? 4 e 2. E o lado, 105, 105. Então, a gente tem aqui, ó, uma razão de proporção, onde esse triângulo 5 aqui é a metade do triângulo 2, certo? Então, a gente fica com 1, 2 e o 5 realmente. O 3, a gente não tem nem com quem comparar, né? Porque 60, 105, não tem mais ninguém que é assim. E o 4, 40, 40, é um triângulo isósceles, né? A gente não pode comparar com o 2. Então, vocês ficam com realmente a letra B, ok? Alguma dúvida, alguém? 14º. Observe o retângulo PQRS abaixo. E aí a gente tem um retângulo que mede 24 por 16, certo? Comprimento 24, largura 16, ou base 24, altura 16. Qual das figuras abaixo é semelhante ao retângulo PQRS? E aí? E qual a razão de semelhança que vocês usaram? Porque é metade. Letra A. Então, letra A, quando eu olho aqui, ó, pego o maior, divido pelo menor. 24 dividido por 12, 2. 16 dividido por 8, 2 também. E aí a gente fica com a metade. Ok. É tão fácil, né, que chega a dar uma agonia de tão fácil que é. Eu boto o negócio, depois me arrependo de tão fácil que foi. 15º. Observe os triângulos desenhados abaixo. E aí a gente tem aqui 4 triângulos. E eu quero saber quais desses triângulos são semelhantes. E aí? Quem é semelhante ao quê? Letra A, 1 e 3, vamos ver. Ó, se olhar para 1 e 2, a gente tem aqui 7,
7, 7, ângulo de 75. Aí eu tenho 7, ângulo de 75, sendo que aqui 8. Já descarto 1 e 2, que nem tem aí de alternativa. Quando eu vou para 1 e 3, que foi a sugestão de vocês, aqui eu tenho lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Lado 7, ângulo 75, lado 7. Aí lado 3,5, ângulo 75, lado 3,5. Então, com relação aos ângulos, ok. Preciso ver se os lados eles são proporcionais. E aí a minha razão de proporção, nesse caso, seria o 1 e o 3. Qual a relação deles? O 3 é a metade do 1. 3 de novo foi metade do 1. Quando eu olho para a letra B, foi aqui uma sugestão, eu não posso ficar com a letra B pelo seguinte motivo. Se esse lado é 7 e o ângulo aqui é 75 e esse segundo lado aqui é 7, quando eu olho para a letra, para o item 4, se esse lado aqui é 7 e o ângulo também é 75, esse segundo lado aqui também teria que ser 7, que é justamente o critério lado, ângulo, lado. Então, a gente tem 4 critérios. Olhar os 3 lados. Então, ver se os 3 lados eles são proporcionais. Olhar os 3 ângulos. Ver se os 3 ângulos eles são iguais. No caso dos ângulos, tem que ser iguais. Olhar 2 lados e um ângulo formado por ele, que é esse caso aqui, ó, o 1 e o 3, eu olho 2 lados e o ângulo formado, e aí, nesse caso, são proporcionais, porque, como foi dito aí, um é a metade do outro. Então, quando eu olho o 1 e o 4, isso não acontece. E eu tenho também o caso de olhar 2 ângulos e um lado, que foi esse anterior aqui. Então, quando eu olho 2 ângulos iguais e um lado, para ser semelhante, eu tenho que ter 2 ângulos iguais e um lado proporcional, certo? Então, a gente tem aí 4 critérios, fechando aí com o critério lado, ângulo, lado. Então, por esses motivos aí, não seria a letra B. Teria que ser letra A, realmente, ok? 2 e 3. 2 e 3 tem aqui o ângulo 7 e 3,5, então 3,5 é a metade de 7, mas 3,5 não é a metade de 8, então não pode ser a letra C, 2 e 3. Letra D, 2 e 4, então eu tenho aqui que 3,5 é a metade de 7, mas como eu estou olhando a proporção metade, 7 não é a metade de 8, então a gente já descarta também. E letra E, 3 e 4, 3 e 4, 3,5 é igual a 3,5, então 3,5 tinha que ser igual a esse lado aqui, que está 7, ok? Sobre planificação, tema que é de primeiro, segundo, terceiro ano. Normalmente aparece no SSA 2, eu acho que a última questão que eu coloquei, eu acho não, a última questão que eu coloquei foi até do SSA 2, bem frequente no Enem. Eu acho que a penúltima questão é a cara do Enem, né? Se você não prestar atenção, você cai numa casquinha de banana, mas que é bem tranquila de ser trabalhada. Então, a gente tem assim, observe abaixo o desenho de um sólido geométrico. Primeira pergunta que eu faço a vocês. Sabem qual o nome desse sólido? Porque a cara do Enem dá a figura e perguntar o nome. Quando olha para essa figura aí, que nome a gente dá a ela? Hexágono. Lembra, Brasil, pentacampeão, a gente tinha o Brasil com 5 estrelas. Brasil rumo ao Hexa, Brasil querendo 6 estrelas. Mas pentágono e hexágono são figuras planas. Por exemplo, Hexaedro. Vamos chegar lá. Hexaedro também não. Ó, quando eu olho para essa basezinha aqui, ó, da letra A, que eu estou passando o mouse. Isso aqui, essa figura tem 5 lados. Isso aqui é um pentágono. Quando eu olho para a basezinha dessa figura aqui, ó, isso aqui tem 6 lados. É um hexágono.
O que é um hexaedro? Um hexaedro é uma figura que possui 6 lados. O nosso famoso cubo mágico, ele é um hexaedro. Recebe o nome popular de cubo. Mas o cubo mágico, matematicamente falando, é um hexaedro, porque ele possui 6 faces quadradas. Certo? Essa figura aqui, eu concordo com quem falou hexaedro no aspecto de pensar ser um hexaedro, porque essa figura aqui tem 6 lados. Mas ela não recebe o nome de hexaedro, porque ela não tem 6 faces. Ó. Se eu contar, tem essa aqui na frente, 2 com a que está lá atrás tracejada, e cada ladinho desse ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa figura tem 8 faces. Essa figura aqui, deixa eu mostrar aqui a vocês isso aqui. A figura é mais ou menos essa aqui, que vocês têm lá. Essa figura aqui, ela se chama prisma. Ela possui 2 bases paralelas, opostas e congruentes. Ó, se eu colocar ela assim, ó, tá paralela. Essa base aqui de cima tá paralela a essa base aqui de baixo. Opostas, porque tá uma aqui em cima, outra aqui embaixo. E congruentes, porque o tamanho dessa de cima é o mesmo tamanho da de baixo. Cadê? Deixa eu abrir aqui de novo. Deixa eu abrir aqui de novo, do jeitinho que estava. Pronto. Então, aqui é um prisma, porque tem 2 bases paralelas, opostas e congruentes, certo? E aí, é um prisma. Quando eu faço a planificação, ó, certo, Neto, David, eu sei que vocês têm um encontro agora às 10 horas. Ok. Então, minha figura aqui é um prisma, tá? Quando eu olho para as suas planificações, vocês me disseram que a gente tem aqui como alternativa a letra D. Por que não seria a letra A? Porque aqui na minha figura eu tenho somente 5 lados. Então, e automaticamente 5 faces laterais. Não dá para ser A. Quando eu olho para a letra B, essa figura aqui, ela representa uma pirâmide. Ela só tem uma base, e se eu fechar essa figura aqui, eu vou ter uma base e um vértice fora dessa base, caracterizando como uma pirâmide. Quando eu olho para a letra C, eu tenho uma base também que tem 5 lados e um ponto fora dela. Então, de novo, eu vou ter uma pirâmide de base pentagonal. Quando eu olho para a letra D, eu tenho agora ó, 2 bases paralelas, opostas e congruentes. E essas bases, elas são hexagonais. E como são 6 lados, eu vou ter 6 faces laterais, ficando realmente com a letra D. O problema da letra E é porque eu só teria 5 faces laterais e a figura não fecharia, certo? Quando eu vou para a 17ª questão, eu tenho o seguinte.
Uma empresa que embala seus produtos em uma caixa de papelão na forma de hexaedro regular, ó, hexaedro regular, tá vendo? Que é o famoso cubo, já é uma questão com cara de Enem, né, característica do Enem. A gente percebe isso pela quantidade de texto, né? E aí diz, deseja que seu logotipo seja impresso nas faces opostas pintadas de cinza, conforme a figura. A gráfica que fará as impressões dos logotipos apresentou as seguintes planificações. Então, se eu pegar essa planificação aqui e fechar, eu vou ficar com esse desenho aqui dessa embalagem. Então, pelo que vocês estão mostrando aí, letra C, dizem que não, né? Porque eu preciso ó, que essa face mais escura aqui fique na frente e essa face mais clara fique oposta a ela, do outro lado. Então, eu coloquei aqui as situações, ó. Se eu pegar a letra A, que é o que a gente tem, e fechar, vou deixar assim para vocês verem. Olha o que acontece. Vai ficar a face escura na frente, mas a face clara vai ficar embaixo. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que fique a face escura na frente e do outro lado, oposta a ela, a face clara. Então, realmente, vocês estão certos que o item 1, ele não vale para a nossa situação. O item 2, esse item 2, ele meio que dá uma enganada quando você está com ele assim aberto. Você faz, pronto, tá aqui, ó, escuro na frente, claro vai ficar atrás. Sendo que quando a gente fecha a figura, ó, colocar assim para vocês verem, de perspectiva. O claro e o escuro vão ficar exatamente juntos, sendo que agora a minha parte clara ela vai ficar na parte de cima, certo? Então, item 2 também não é. E olhando agora para a letra C, que foi o que vocês sugeriram, quando a gente fecha, ó, levanta essa abinha aqui, levanta essa aqui, essa fica de um lado, essa vai ficar do outro, assim como vocês sugeriram. Fazendo aqui o item C. Colocar assim, vamos fechar. Colocar assim de lado, ó. É exatamente a caixinha que a gente tem. Então, o pretinho na frente e o mais clarinho atrás, ok? Então, a gente nem fica com a 4, que também ficaria uma de lado da outra quando a gente fechasse. E não fica com a 5, que ficaria o escuro em cima, para fechar a tampa, e o clarinho do lado. Então, a gente fica realmente com o terceiro. Parabéns a vocês que responderam aí, letra C. Quando eu vou para o meu 18º, também foi questão Enem. Ela diz o seguinte: Elizabeth possui um abajur, como mostrado a seguir. Devido ao tempo de uso, o tecido que reveste a parte de cima do abajur, que cobre a lâmpada, essa partezinha aqui, rasgou e deve ser trocado. Elizabeth então comprou uma peça de tecido e resolveu fazer a troca ela mesma. Para isso, ela está pensando na forma como deve recortar o material, de modo que o abajur fique como sempre foi. Primeira pergunta para vocês. Lembram o nome dessa representação aqui, geométrica tridimensional? Essa figura aqui representa o quê? Alguém sabe? Quando eu olho para essa partezinha aqui de cima do abajur, eu tenho a representação de... Quando a gente olha de frente, Lucas, realmente parece um trapézio, né? Se fosse uma figura plana. Mas como ela é uma figura tridimensional, eu não vejo somente com esse recorte aqui na frente, eu tenho que olhar ela em 3D, eu fico com Marília, que é um tronco de cone. Imagina aquele chapéuzinho de bruxa que continuasse aqui em cima. Eu teria tridimensionalmente falando, já que é uma coisa que existe, né? Trapézios são figuras planas. Então, eu tenho um cone, certo? Se eu completar a figura, assim, ó.
Pronto. Isso aqui representa um cone. Quando eu faço o corte aqui em cima, eu fico com isso aqui, ó, que é justamente meu tronco de cone, que é o que acontece aqui com o meu abajur, certo? Tronco de cone. Ok? Então, se aparecer algum momento perguntando o nome, isso aqui, ó, pensa. Cone, chapéu de bruxa. Levou um corte, uma secção, tronco de cone. Então, ela precisa comprar o material para revestir. E aí, sabendo que Elizabeth precisa unir determinados pontos do tecido, em qual formato ela deve cortá-lo? E aí, vocês disseram que letra C. Exatamente. Se até quiserem testar, vocês podem recortar aí papel. E quando você unir esse ladinho aqui, ó, a este outro lado aqui, vocês vão ter um tronco de cone, certo? Se vocês unissem o da letra D, vocês teriam o famoso cone, que ele não teve o corte aqui, ó. Se vocês unissem a letra E, vocês iam ter uma pirâmide. Se vocês unissem a letra B, que é o famoso copinho, vocês iam ter um cilindro. E a letra A não ia ter nada. A letra A não faz sentido nenhum. É enganação a letra A. 19º, questão de perspectiva. Um desenho técnico, também é estilo Enem, deve conter vistas de que mostrem todos os detalhes necessários à execução de um projeto. As vistas adotadas no Brasil são as mesmas utilizadas na Europa: vista frontal, superior, lateral esquerda e lateral direita. Que imagem melhor representa a vista indicada pela seta no desenho mostrado? Então, olhando para essa figura aqui, no sentido desta seta, a gente fica com que vista? O que é que a gente vê? Essa é a pergunta. Então, quando eu olho para essa imagem, eu vejo a letra A nesse sentido? Não, né? Eu acho que estão dizendo aí é. Então, não fico com a letra A. Letra B. Ela seria uma vista se fosse a seta aqui, ó, onde eu estou colocando o mouse. Letra C. A letra C aconteceria se eu visse de cima. Letra D. Nessa posição do desenho, eu não consigo ter nenhuma vista para a letra D. Então, a letra E, ó, é a que melhor representa, né? Bem acentuado esse Z, entre aspas, aqui, né? Quando a gente olha nessa posição. Ok? Então, a gente fica aqui, de fato, com a letra E. E nossa última questão, que foi lá do SSA 2. Então, observa como são as coisas, né? Olha o SAEP como ele é cru. Observe abaixo o desenho de um sólido, qual é a planificação. Simples e direto. Aí o Enem já vem com aquele texto, trazendo para a gente uma certa questão de solicitação de leitura, de interpretação, de análise de informação. Então, o Enem ele é bem cheio de informações. Já o SSA, eu costumo dizer que ele fica no meio termo. Ele é técnico como o SAEP, mas ele também traz uma certa contextualização. Para o SSA, eu costumo dizer que o aluno sabe ou não sabe, né? Porque ele é bem direto, ele é bem assim, faça tal coisa, a gente quer tal coisa. Você não tem que ficar lendo e tentando entender. Então, essa daí foi uma questão do SSA 2 do ano retrasado, que diz o seguinte: a figura ao lado, aí no caso eu coloquei abaixo, mostra a planificação de uma caixa cúbica, que também poderia ter o nome aí de hexaedro, que é a mesma coisa, e falta uma das faces. Ó, uma caixa cúbica, ela tem 6 faces, e aqui só está mostrando 5. Se colocarmos essa caixa cúbica em uma mesa com a parte aberta para baixo,
Qual face será vista de cima? Então, eu tenho que montar aqui um cubo. Deixa eu tentar fazer aqui agora. Vamos lá, meus dotes artísticos para a gente concluir aqui. Tá. Então, vou fazer aqui uma caixa cúbica. Vou deixar aqui embaixo pintado de preto, que ele mandou deixar a parte que está faltando para baixo. Pronto. Essa é a parte de baixo aqui em preto, certo? É o buraco da nossa caixa. Se colocarmos essa caixa cúbica em uma mesa com a parte aberta para baixo, qual face será a vista de cima? Então, vamos lá. Quando eu começo a fechar isso aqui, deixa eu colocar a parte aberta para baixo agora não. Vamos fingir que a parte do chão é essa aqui, a 3, tá? Vou deixar ela no chão, aqui embaixo. E aí vou perguntando a vocês agora. Aqui desse lado de trás, vai ficar que número? O que é que vocês me dizem? Colocando esse 3 aqui no chão, na face do chão, que número vai ficar nessa face de trás? Deixa eu marcar aqui a da frente para vocês enxergar que a de trás é a laranja. E aí? Que número vai ficar lá atrás? E aí, pessoal? Quando eu pego esse número 3 aqui, boto no chão, como está aqui. Quando eu levanto essa aba aqui, ó, é essa aqui atrás, ó. Número 2. Quando eu pego esse número 1 aqui, ó, eu vou colar ele de lado do número 3. Ó, o 3 está no chão. O 2 vai levantar na parte de trás. O 1 vai levantar aqui do lado esquerdo. Desse lado direito aqui, que número fica? 4, isso, Lucas. E o 5 vai para onde? Ele fica aqui nessa frente ou ele fica aqui em cima? Em cima. Então, o buraco, ó, ficou aqui na frente, oposto ao número 2. E aí a gente fica com a letra B. Ok? Letra B fica o nosso gabarito. Tranquilo?